Muito boa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus e a bênção dos mentores da casa estejam com todos vocês, pacificando, harmonizando, trazendo nessa noite as energias que nós tanto precisamos. A gente adora uma previsão, uma profecia. Então, quando a gente vê vídeos de profecias, previsões, data limite, todo mundo quer saber, né? Como vai ser o ano que vem, o que vai acontecer, qual é o artista que vai morrer, se vai casar, se não vai casar, se vai ganhar dinheiro, quem vai ganhar a eleição, quem será o presidente. Na casa espírita, nem o palestrante pode manifestar a sua própria vontade. Ele tem que agir conforme a codificação espírita. Ele tem que falar conforme a codificação espírita. Porque o espiritismo é um guia, é uma luz trazida pelos espíritos para nos orientar de como a gente pode viver melhor, para nos orientar de como a gente pode evoluir de uma forma mais fácil e não de uma forma mágica, porque a gente gosta de fórmulas mágicas, a gente gosta de solução rápida, a gente gosta de acender uma vela e resolver um problema. Seria tão bom, né? Se a gente acendesse uma vela e um problema fosse resolvido. Mas não é bem assim que acontece. E nós vivemos um tempo de muitas transformações. Eu vou falar algumas previsões para vocês para o ano que vem, baseada na doutrina espírita. O espiritismo surgiu numa época onde a religião estava muito desacreditada. E Kardec, quando começou a fazer a codificação espírita, ele começou a lançar luzes no mundo e os espíritos avisaram que nós teríamos um período de mudanças, que é o período de regeneração, que a Terra, que é um planeta de provas e expiações, entraria no mundo de regeneração e que haveriam grandes e graves acontecimentos. Isso foi no ano de 1860 e poucos. Que grandes acontecimentos marcariam a entrada do mundo de regeneração? Será que foi a Primeira Guerra? Será que foi a Segunda Guerra? Será que existe um acontecimento que define isso? Ou será que é um conjunto de coisas, um período que vem para que a Terra entre em regeneração? O que os espíritos nos dizem é que essa transformação ela será progressiva e que ela já começou. Espíritos estão nascendo na Terra como última oportunidade para aprenderem. Alguns espíritos estão desencarnando e já não têm mais condição de encarnar no planeta. Estão sendo transmigrados para planetas compatíveis. E isso vai acontecer ainda durante muito tempo, porque não existe data limite para o espiritismo. Os espíritos superiores não estão preocupados com dia, data e hora. Quando houver alguma previsão desse tipo, pensem, porque provavelmente não é um espírito sério que está fazendo esse tipo de comunicação. O tempo no mundo espiritual é diferente do nosso. Os espíritos superiores, eles enxergam o mundo pela visão da eternidade. A gente é que tem essa visão curta, temporal. O que o Espiritismo nos ensina? Que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos e pelo que nós deixamos de fazer. Então a gente tem que se preocupar com o que a gente faz e com o que a gente deixa de fazer. E é uma coisa que assusta muito, porque a gente não sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente deve interferir. Porque a maioria das pessoas se preocupa em tirar do mundo, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aproveitar isso. E o que a gente está devolvendo para o mundo? O que você está causando de transformação positiva no mundo? Qual é o seu papel em ajudar os outros? Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Já está ótimo. Você não faz mal para ninguém, já é um progresso, porque a maioria faz. Se você chegou nesse ponto, comece a pensar em que tipo de bem você pode fazer ao mundo. E não é coisa grande, não, é coisa pequena.
Não pense em grandes coisas, porque nós não somos grandes espíritos. Aqui na Terra, nós temos mais ou menos 3 tipos de espíritos encarnados. 3, 4. O primeiro tipo são espíritos que vieram desde a criação da Terra. Estão lutando pela sobrevivência, ainda predominam os instintos. Estão vivendo aqueles problemas básicos de sobrevivência. Os dilemas básicos de sobrevivência. Um outro grupo de espíritos são os espíritos que foram migrados de outros planetas. Os capelinos que vieram, muitos vieram para cá porque tinham um adiantamento intelectual, mas não tinham um adiantamento moral. Eles ficaram em várias partes do planeta, alavancaram, trouxeram progresso, trouxeram ciência, alguns conseguiram retornar para seus sistemas, e outros ainda estão por aqui, porque insistem em persistir no mal, insistem em usar sua inteligência para o mal. Então existe um grupo de espíritos que está na Terra que é inteligentíssimo, mas usa sua inteligência para o mal, para dominar esse grupo que é do planeta. E eles não querem fazer mudança. Logo, esse grupo não será mais compatível com esse sistema. O outro grupo conseguiu progresso, veio, tem inteligência, tem perspectiva, tem moralidade, não avançou tanto, mas já avançou bem mais do que os nativos do planeta e está lutando com as suas dificuldades e tem aqui na Terra 2 coisas que nos prendem: os amores, os desamores e a nossa evolução espiritual. Então são 3 coisas. Não, evolução espiritual e os nossos afetos ou desafetos, que está na mesma coisa. Então você fica preso à Terra porque você não tem uma evolução suficiente para mudar de planeta, ou porque as pessoas que você ama ou as pessoas que você prejudicou estão aqui e é aqui que você tem que resolver os seus problemas. Muitos de nós estão nessa condição. E um pequeno grupo de espíritos foi migrado para cá como missionários, como voluntários, porque o Pai não desampara ninguém. O nosso Pai não é malvado, não é pegar seu filho que errou, jogar ele lá naquela creche e abandonar, falar, agora você se vira aí, porque você aprontou muito. Então são espíritos amorosos, missionários, que vêm para nos ajudar a nossa evolução. É um grupo pequeno que tem na Terra, mas a gente sabe, dentro da própria doutrina espírita e no mundo, esses espíritos que têm um coração e um amor e uma doação pela humanidade, que é difícil até a gente de entender. Dentro de certos limites, nós temos liberdade de escolher nossos caminhos. A gente não tem liberdade total de escolher o nosso destino, mas a gente tem alguma liberdade, né? Tem coisas que vão acontecer na nossa vida que não dependem de nós. E tem coisas que dependem das nossas decisões. Se eu vou por um determinado caminho, pode acontecer determinada coisa. Se eu deixo de fazer certa coisa, pode acontecer determinada coisa. Então a gente é convidado o tempo todo pela doutrina espírita a sofrer, e olha bem que a palavra sofrer uma reforma íntima, né? Porque toda reforma é sofrida. Quando a gente vai consertar uma casa, não é fácil. Tem sofrimento. Mas a nossa casa não está derrubada, ela só está precisando dar uma ajeitada. Você vai ficar dentro da casa, o pedreiro está trabalhando ali, você sofre, mas daqui a pouco vai haver melhoria. E essa reforma íntima é uma mudança interior que só depende de nós. Às vezes a gente fica voltado só para o lado de fora. E como é que eu vou saber, já que agora é época de retrospectiva, né, de fim de ano, se eu melhorei ou não? Para pensar o seguinte: nesses últimos 3 anos, como eu era 3 anos atrás, o que eu pensava 3 anos atrás, o que eu fazia 3 anos atrás e como é que eu estou hoje? Se eu estou do mesmo jeito, eu evoluí pouco. Concorda? Eu continuo igualzinho de 3 anos atrás. Eu faço as mesmas coisas que eu fazia 3 anos atrás. Eu penso as mesmas coisas. Eu estou brigado com as mesmas pessoas que eu briguei há 3 anos atrás. Então eu preciso repensar que a minha evolução está meio paradinha. Eu preciso dar uma mexida se é que eu quero diminuir meu sofrimento.
Nós caminhamos coletivamente. A humanidade, ela tem, cada um de nós tem um karma individual, se é que a gente pode usar a palavra karma, que a gente usa a lei de causa e efeito, né? Mas a gente tem também o grupo coletivo de um país, de uma nação, das vidas anteriores, daquele grupo de espíritos que nós participamos. Então, às vezes, a gente vem em determinado grupo, em determinado país, porque essa é a situação. Deus nunca erra. Se a gente está vivendo um problema, uma doença, uma situação, um conflito, seja ele qual for, há um motivo para isso. Nada é por acaso. Deus não se apressa, mas também não se atrasa. Ele está sempre atuante. Quando é o momento do aprendizado, quando o espírito está pronto para aprender aquela experiência vem. Às vezes, nessa vida, eu não tenho ainda maturidade espiritual para aprender aquilo. Então aquela experiência vai ficar esperando até eu melhorar espiritualmente e aí vai acontecer aquela situação comigo. Não é necessariamente na vida seguinte que acontece ou dentro da própria vida. Estamos vivendo na Terra hoje, e é o que nós temos de previsão aí para o ano que vem, um período de transformação moral, onde certas coisas começam a nos incomodar. E às vezes dá a impressão que a gente não está evoluindo nada, que o mundo está andando de marcha ré. Porque a gente começa a perceber um monte de coisa errada. E parece que o mal está vencendo. Não é assim? Kardec colocou na pergunta do Livro dos Espíritos exatamente isso. Na pergunta 784, ele diz assim: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha ao recuo? Quer dizer, caminha para trás? Kardec já pensava isso naquela época. E a resposta dos Espíritos: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar-se compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então eles disseram: não, se você está percebendo o mal, é porque você melhorou. Quanto mais intensa é a luz, mais nítida é a sombra. Não é? Se a gente coloca uma lâmpada forte aqui e olhar a sombra dos bancos no chão, a sombra vai ficar escurinha, retinha, porque a luz está muito forte. Se a gente diminui a luz, fica tudo meio misturado, a gente nem percebe às vezes a sombra, fica tudo como sombra. Então, à medida que a gente evolui, a gente começa a perceber a maldade no mundo. E isso é bom, porque nós estamos evoluindo, nós estamos percebendo. E algumas pessoas precisam de um choque muito grande para poder perceber. Tinha um colega meu que falava assim, que a gazela desperta com os primeiros raios do sol. Mas tem gente que precisa de uma explosão de dinamite para acordar. Então, aquelas pessoas que têm menos sensibilidade, a sacudida da vida vai ser grande. Porque ela não percebe os raios do sol para ela acordar. Segue sempre uma marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Pergunta 783. Então a humanidade ela está sempre avançando devagarzinho e sempre? Os espíritos respondem: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus sujeita de tempos em tempos um abalo que o transforma. Então surgem sacudidas da vida para causar transformações. Isso não é novidade. Só no ano de 2025, nós temos em andamento na Terra 50 conflitos armados. Em torno de 50. A gente só acha que só existe a guerra na Ucrânia, né? E a de Israel na faixa de Gaza, mas não. Tem em torno de 50 conflitos armados acontecendo. Desastre natural.
44 desastres naturais, enchente, ciclone, ventania, terremoto, aconteceram esse ano. Morreram 60 milhões de pessoas esse ano. Desses 60 milhões que morreram, 60 milhões, gente, é como se a Síria tivesse sumido do mapa. A Síria tem 59 milhões. Um país inteiro desaparecido. Taiwan tem 60 milhões de habitantes. Desses 60 milhões, de morte violenta, 500 mil. De suicídio, 750 mil pessoas. O suicídio está matando mais do que o crime e os acidentes. E o restante, a maioria das pessoas, 54 milhões, de causas naturais. Então, as pessoas falam assim, o mundo está acabando, isso tudo é sinal do fim dos tempos. Esses sinais de guerras e conflitos e calamidades vão sempre estar acontecendo. No livro dos Espíritos, na Gênesis, fala que o sinal da regeneração é a transformação moral que o homem vai passar. Quando a Terra, a maioria das pessoas na Terra, tiver um nível moral mais elevado, a energia da Terra mudará, porque ela é a soma de todas as nossas energias. E aí, o mal não vai predominar mais. Vai predominar o bem. Mas isso será progressivo. Não vai ser do dia para a noite. Faz sentido, não faz? É porque a gente quer uma coisa milagrosa, né? A gente quer abrir a porta da esperança e amanhã ser diferente. Mas não é assim que a evolução se procede. Cada experiência na Terra que nós vivemos tem um propósito educativo. E no ano de 2026, como vai ser? Vai depender do que a gente fizer. Para a gente. Porque a maior transformação, a transformação mais importante do mundo é aquela que se ocorrerá dentro de nós. E a transformação interior leva a uma transformação externa, porque se você fica melhor, se você fica diferente, você passa a ser diferente para outras pessoas. Você pode inspirar essas pessoas no bem. O pouquinho de bem que você faz, mesmo que ninguém note, faz diferença. Principalmente para você. Então a gente vê que Deus conhece o coração do homem. Muita gente faz o bem só para aparecer, né? Aquelas pessoas vão na televisão, fazem caridade, que ótimo. Estão inspirando outras pessoas a fazer caridade. E Deus está conhecendo o coração daquela pessoa. Se ela tem bondade no coração, aquilo tem um valor. Se ela está fazendo aquilo ali por orgulho, por vaidade, o valor é diferente. Mas toda boa atitude tem o seu valor. O Espiritismo nos convida a vigiar os nossos pensamentos, educar as nossas emoções, dominar os nossos impulsos, substituir o orgulho pela humildade e o egoísmo pela solidariedade. Porque se a gente usar só a razão, não usar o coração, a gente não faz bem nenhum, não é? Por que eu vou tirar um dinheiro do meu bolso, que eu trabalhei, eu conquistei, com o meu suor, e vou dar para alguém? Por quê? Ele que corre atrás do dele. A razão fala isso. Mas o coração fala, não, essa pessoa está precisando mais do que você. Esse dinheiro não vai te fazer tanta falta. Se você ajudar, vai diminuir um pouco do sofrimento dessa pessoa. Faça isso. Aí você começa a ter uma transformação. Nós não somos perfeitos. Ninguém que está nessa sala aqui é perfeito. Eu não sou perfeito. A gente é esforçado. A gente estuda para ser um pouquinho melhor, para saber um pouquinho mais. Mas todos nós temos os nossos defeitos, as nossas manias. E às vezes a gente se pega discutindo ou criticando a pessoa por uma bobagem. E esquece o principal. Tem coisas que eu já vi o pessoal falando, vocês espíritas ficam falando assim. Vocês falam assim, eu sou o espírito, não é isso? A gente não pode dizer, eu tenho espírito, tem que dizer, eu sou o espírito. Mas de vez em quando a gente fala, a minha alma, não é assim? O meu espírito. Isso diminui o valor de alguma coisa? Não. É porque a gente está acostumado, a gente teve várias encarnações.
Quantas vezes a gente fala Deus, Jesus, do mesmo jeito? Não acontece? Acontece. Isso não diminui o valor de nada. Porque se a gente fosse olhar, então, com o olho de microscópio, Jesus, quando estava na cruz, disse assim, Senhor, a ti entrego o meu espírito, também falou errado. Ele tinha que falar, a ti me entrego. É brigar por coisinha. A gente tem que procurar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. Jesus, tem uma passagem bíblica, se eu não me engano, tem 3 lugares, mas eu não me lembro agora, senão eu vou falar errado. Que os apóstolos chegaram perto de Jesus e disseram assim, Senhor, tinha um homem expulsando demônios em seu nome, e nós o repreendemos. E aí Jesus fala assim, fizestes mal, porque quem é por mim não é contra mim. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer religião que trabalha em serviço do bem é nosso aliado, é nosso amigo. Nós temos que nos unir, porque as sombras são unidas. Todas as religiões do bem têm que se apoiar e se unir naquilo que nós temos em comum, que é o amor e a melhoria da humanidade. Assim nós vamos ter progresso. Se a gente ficar de picuinha um com o outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A caridade, a gente aprendeu, não é só ajuda material, não é só você dar cesta básica, não é só você dar uma sopa, não é você só dar uma roupa. Isso é importante? É importante. Mas a caridade é você dar um sorriso, um abraço, um apoio, escutar as pessoas, estar aberto, visitar um doente. Quantas pessoas estão solitárias, precisando às vezes só de uma companhia? Ah, mas eu não sei o que dizer. Não diga nada. Chega lá, senta do lado, dá um abraço, faz aquela companhia. Você já vai estar ajudando essa pessoa. O trabalhador espírita é chamado a ser exemplo antes de ser discurso. Tem gente que é só papo. Faça. Não precisa anunciar. Faça o seu trabalho, caladinho, no anonimato. Vai fazendo seu bem. É célebre aquela história espírita, né? Que o palestrante espírita chega no mundo espiritual e aí encontra com uma velhinha que sentava sempre no cantinho e ela vem receber, o senhor aqui, e ela toda iluminada. E ele, fraquinho de iluminação. Aí ele vira assim e fala assim, ué, a senhora, eu palestrante, estou com essa luz, e a senhora que ficava me escutando, está com essa luz maravilhosa, o que a senhora fez? Ela, só o que o senhor falou. Ele só falava, ela fazia. Então ela conseguiu uma evolução muito maior que a dele. Ser tolerante antes de ser crítico, aceitar que nós somos diferentes. Não é que você vai concordar com a pessoa, mas você vai ser tolerante e entender que aquela pessoa pensa diferente, está num estágio espiritual diferente e que ela vai ter o seu tempo, o seu espaço. Todos nós seremos espíritos adiantados um dia, mas cada um no seu tempo e no seu momento. Não somos o dono da verdade, nós somos servidores do bem. E na evangelização, quem tiver oportunidade, as casas que tiverem oportunidade de evangelizar as crianças são o futuro. A educação é muito importante. Nós estamos perdendo as nossas crianças, e isso vai fazer muita diferença. A educação deveria ser prioridade em qualquer governo. Uma educação sem direcionamento político, uma educação de qualidade que ensinasse as pessoas a pensar e a discernir o bem do mal, a pesquisar, a escolher, a separar, e aí as pessoas não cairiam em tanto golpe na internet, tanta coisa falsa, né, que tem acontecido. O Espiritismo é uma doutrina de esperança, mas não é aquela esperança de falar assim, eu tenho esperança que amanhã vai ser melhor. Não. A gente tem uma esperança viva e a gente trabalha no bem enquanto espera. A gente não fica de braço cruzado esperando os espíritos resolverem a nossa vida. A gente pode pedir ajuda aos espíritos? Sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta você ir no centro espírita e falar assim, olha, por favor, manda uma equipe espiritual lá em casa para limpar o ambiente, porque tem muita briga, muita discussão. Eles vão, tiram aquelas energias que estão lá. Se puder recolher algum obsessor, eles recolhem. Mas você continua brigando, seu marido continua brigando, a discussão continua acontecendo, aquela energia toda volta, outros espíritos são atraídos para sua casa
e a situação permanece. A lição, gente, ela se repete quantas vezes for necessária, até a gente aprender. Não é castigo. Você arrumou um cara problemático, você arrumou uma esposa problemática, separou daquela, vai arrumar outra problemática. Vai arrumar outra e outra e outra, até você aprender a lidar com aquela situação. Um exemplo simples. Então, quem estiver pensando em separar, não separa. Aprende a lidar com esse ou com essa, porque senão vai ter bis. Aí complica, hein? Jesus é o nosso guia e modelo. E Jesus, ele vai continuar sendo um mistério, porque a gente não tem como voltar no tempo e saber exatamente o que Jesus queria, o que Jesus pensava, igual um monte de gente anda falando por aí. Tem um monte de momentos da vida de Jesus que a gente não vai saber. Por exemplo, Jesus iniciou o ministério dele quase no final da vida, né? Já tinha 30 e tantos anos quando ele começou a andar com os apóstolos e pregar. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Onde ele estava? Ele nunca curou ninguém? Nunca falou em público? Por que a história não tem nada sobre esse momento de Jesus? Não sabemos. Talvez a gente encontre em algum lugar, algum dia, algum texto. Mas no momento é um mistério. Faz diferença? Não. Porque os ensinamentos que ele deixou são mais do que suficientes. O Sermão do Monte, Gandhi mesmo falou, podia destruir tudo no mundo e ficar só o Sermão do Monte, que já seria o caminho para a evolução. Então tem alguma coisa muito especial em Jesus, o nosso governador do planeta. Queira quem não queira saber. Uma mensagem para a gente como se fosse um recado. Meu irmão, minha irmã de caminhada. O ano que se aproxima não te pede pressa nem medo. Ele te pede consciência. A vida não é uma sucessão de acasos, mas uma escola de experiências. Tudo que te chega, alegrias, desafios, encontros e desencontros, são lições ajustadas à sua necessidade de crescimento. Meu primeiro conselho para o ano que vem é: simplifica a tua vida. Menos expectativa sobre os outros. Menos cobrança sobre ti mesmo. Menos ruído exterior e mais silêncio interior, onde Deus lhe fala sem palavras. Cultiva a paciência, que é caridade consigo e com os outros. O perdão, que liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. A disciplina do bem, fazendo o que é correto, mesmo quando ninguém vê. Sobre tua família encarnada. A família não é reunião de almas ao acaso. São espíritos que se reencontram para amar, reajustar, aprender e muitas vezes curar antigas dores. Se há conflitos, lembra, Deus não nos reúne para punir, mas para educar. Ama como puderes hoje. Não adies gestos de afeto. A palavra que não foi dita, o abraço que não foi dado, são oportunidades que não retornam da mesma forma. Sobre teus entes queridos desencarnados, eu perguntei também. No pensamento espírita, a morte não rompe vínculos, apenas muda o endereço. Aqueles que te amam seguem vivos, conscientes, aprendendo também. Eles não desejam tua tristeza prolongada, nem culpa, nem apego doentio. O que os fortalece é tua serenidade, tua oração simples e tua condição digna.
Quando pensas neles com amor, estás orando sem palavras. Algum espírito quer me mandar um recado? Ó que abuso, né? Permite-nos responder como Divaldo sempre respondeu, com humildade. Os espíritos elevados não trazem recados pessoais, previsões ou privilégios. Eles nos inspiram ao bem, ao equilíbrio e à consciência. Se houvesse uma mensagem universal agora, ela seria simples: confia, serve, ama. O resto se ajusta. Confia, serve e ama. O resto se ajusta. Era isso, pessoal. Se o próximo ano vai ser melhor, vai depender de nós, se nós formos pessoas melhores.